Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e vamos falar hoje aqui sobre diastemas. O que são diastemas? São aqueles espaços entre os dentes. Sabe aquela pessoa que tem os dentes muito separados? Então, por que que isso acontece? Será que tem jeito? Quais são os tratamentos? Quais são as melhores soluções aqui para fechar, resolver esse problema de diastemas, espaços entre os dentes? Então, fica comigo até o final para que você consiga entender e esclarecer essa sua dúvida. Então seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Nós falamos aqui sobre aparelho dentário, ortodontia, assuntos relacionados à odontologia. Se você quiser que o YouTube lhe mande os próximos vídeos, então se inscreve e ativa o sino, não esquece, porque nós lançamos vídeos aqui todos os dias, sempre às 19h30. Bom, então sem mais enrolação, diastemas, certo? Espaços entre os dentes, aqueles dentes bem separados. Vamos começar aqui falando sobre quais são as causas mais comuns, por que acontece esses diastemas. Então vamos lá. A primeira causa muito comum é um freio labial excessivo. Você sabe aquele freio, aquela carninha que sai aqui entre o lábio e a gengiva? Pois é um pouco mais raro, mas acontece. Pode acontecer dessa carninha ela entrar por dentro ali do osso e fazer uma força que separa os dentes. Então nesse caso, o freio labial ele pode separar os dentes da frente, aspecto de dentes bem separados, bem aqui na frente, logo entre os incisivos. Segunda situação muito comum, dentes pequenos. O que acontece? Tem muita gente que tem o osso, certo? O osso da maxila e o osso da mandíbula maior do que o tamanho dos dentes, ou seja, tem espaço demais para dentes muito pequenos. E aí o que acontece? Diastemas generalizados. Outro problema que gera bastante diastema é perdas de dentes. Muita gente acha que, eu vou perder aqui um dente, não vai ter problema, um dente lá atrás, ninguém vai ver, depois eu vejo isso, então pode extrair. Né? Muita gente pensa dessa maneira e quando essa perda dentária acontece quando a pessoa ela tem menos idade, né? A pessoa está ali na fase da adolescência, existe o efeito que os dentes vão todos para aquele lugar. Então vamos dizer que a gente perdeu um dente aqui embaixo, lá atrás. O que acontece? Os dentes de baixo aqui eles vão todo para aquele lado ali. E vão ser abertos espaços aqui por conta deste tombamento. Então pode acontecer também devido a perdas dentárias. Outra causa também muito comum de diastemas é o não uso da contenção ortodôntica. A pessoa ela fez um tratamento ortodôntico, de repente ali, e não sei se tirou o aparelho antes do tempo, não quis esperar, mas não usou a contenção. Não usou a contenção do aparelho. É aquela contenção, aquele aparelho após o tratamento ortodôntico. E aí o que acontece? Os dentes eles vão entortando, os dentes vão abrindo. Então a pessoa ela começa a ter ali diastemas. Isso aí também é muito comum. Bom, então vamos falar aqui sobre as 3 soluções mais comuns aí para esses diastemas. A primeira solução é o que nós falamos lá no primeiro tópico em relação ao freio labial, certo? É fazer a cirurgia de remoção desse freio se ele estiver de alguma maneira fazendo esse afastamento dos dentes. Após feita essa cirurgia, aí é feito o fechamento com aparelho ortodôntico. Então vamos falar agora da segunda solução, que é aparelho ortodôntico, e a terceira, que é aumentar esses dentes ou com resina, né, que é feito ali na hora, ou com lente de contato ou facetas de porcelana. Se os dentes vão ser aumentados com resina e facetas de porcelanas ou se os dentes vão ser fechados com o aparelho, vai depender de que posição que os dentes estão e o tamanho deles. Afinal, a ortodontia ela não vai corrigir o tamanho dos dentes, ela vai mexer apenas na posição dentária. Certo? Então é preciso ver se os dentes estão na posição correta, primeiro, se eles não vão precisar de ortodontia, e se os dentes estão no tamanho correto, porque se eles não estiverem no tamanho correto, vai ser preciso aumentar com resina ou facetas de porcelana. Vamos imaginar aqui um caso, para a gente começar aqui a entender. Vamos dizer que a pessoa perdeu um dente aqui, e os dentes entortaram, foram para aquele lado e abriu espaço aqui na frente. É possível resolver esse problema somente com resina ou facetas de porcelana? Não, por quê? Porque é preciso corrigir a posição dentária primeiro com ortodontia. Então, vai ser corrigida essas posições, os dentes vão ser trazidos para o local, certo? Se esses
dentes, né, eles vão ser juntados com o aparelho, com elásticos, enfim, mecanismo do aparelho, e aquele espaço que foi perdido do dente, aí se coloca um implante ou uma prótese. Agora vamos dizer que os dentes eles estão todos na posição correta, a mastigação está correta, e o problema deles é realmente que eles são muito pequenos, precisam ser aumentados. É só isso o problema, não tem problema de deslocamento, tombamento do plano oclusal, não. É só mesmo a posição, né? É só o tamanho dos dentes. Caso o problema seja só o tamanho dos dentes, então é preciso fazer um aumento, né, com resina ou faceta de porcelana para fechar esses espaços. O mais comum que nós podemos observar, um caso em que se precisa fazer as duas coisas, precisa corrigir a posição dentária, trazer, alinhar, nivelar todos, né, trazer no local correto, e após concluir o tratamento ortodôntico, fazer o aumento. Geralmente é isso que se faz. Porém, a gente tem alguns casos, pacientes que não querem de repente fazer o aparelho ortodôntico, não tem muita paciência e tal, querem resolver fechar só aquele espaço ali que está incomodando e pronto. Muitas vezes, apesar de não ser o ideal, é feito também, certo? Agora só tem que ter cuidado se o dente não vai ficar muito desproporcional, né? Você vai acabar aumentando um dente, ele vai ficando maior que o outro, vai ficar um pouco feio, certo? Mas é feito isso muitas vezes, né? Vai depender muito de acordo com a demanda também do paciente, tem que ser levado, obviamente, em consideração. Mas então é isso, esses foram os principais métodos para a solução aqui dos diastemas, certo? Agora me fala aqui no comentário se você tem diastemas, se você conhece alguém que tem diastemas, e qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários, beleza? Não esquece também de seguir a gente no Instagram, que lá a gente dá dicas do dia a dia, fala aqui sobre o dia a dia da clínica, a rotina, que tá bem bacana, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.